Bom, como o Luiz falou, eu sou a Fernanda, eu sou formada em engenharia de energia e eu trabalho na parte regulatória. O tema que eu escolhi para apresentar é sobre o futuro das concessões hidrelétricas, prorrogar ou licitar. E, primeiramente, eu queria trazer esses dois conceitos. O que que acontece quando uma concessão chega ao fim? Então, a gente tem duas opções. A prorrogação, que é quando a usina ela continua com o atual concessionário, ele renova o contrato de concessão da usina, e a gente tem a opção também de licitação, em que o governo realiza uma nova disputa para saber quem vai ficar responsável por operar aquela usina. Então, é um modelo semelhante a um leilão, e com isso o ativo, a gente passa a saber quem vai operar e manter essa usina. Mas por que essa discussão é tão importante, né? A gente tem a lei de 2025 que permite que o poder concedente ele prorrogue ou licite determinadas hidrelétricas. E quais são essas hidrelétricas? É justamente o escopo do artigo 1º-A. São grandes hidrelétricas com capacidade instalada superior a 50 megawatts e que foram outorgadas antes de 11 de dezembro de 2003. Então, nesse grupo, são mais de 70 usinas que somam mais de 20 gigawatts de capacidade instalada. E até 2032, usinas que somam mais de 10 gigawatts de capacidade instaladas vão chegar ao fim dessa concessão. E por que que a regulamentação ela é tão urgente? Então, a decisão entre prorrogar ou licitar é muito importante, porque algumas dessas usinas já terminaram o prazo original da outorga e elas continuam sem a definição do que deve ser feito. E a ausência dessa regulamentação também impacta em decisões que são tomadas hoje na ANEEL. Eu decidi trazer um caso aqui bem recente de duas usinas hidrelétricas da CEMIG, em que no voto vista do diretor da ANEEL, ele colocou que a prorrogação pelo artigo 1º-A, que foi o que eu mostrei no slide anterior, poderia ser aplicada, mas diante da falta de regulamentação específica e, portanto, a impossibilidade de sua operacionalização, não seria aplicado o dispositivo nesse artigo. Então, isso gera uma grande insegurança jurídica e uma falta de padronização dessas decisões, porque a gente ainda não tem uma regulamentação do que deve ser feito. Mas, afinal, a decisão principal é prorrogar ou licitar essas usinas. Eu trouxe aqui alguns elementos para análise de comparativo. Então, a prorrogação, ela contribui para preservar a diversidade de agentes, porque hoje essas usinas, elas estão em diferentes agentes, com diferentes empresas, e isso contribui para a competitividade. Já na licitação, quando eu faço com que essas usinas elas vão para um leilão, eu posso acabar contribuindo para a concentração do parque gerador, ou seja, empresas que têm um maior poder aquisitivo podem ganhar mais leilões e a gente ter uma concentração dessas usinas em poucos agentes. Tem um fator bem importante relacionado à prorrogação, que o artigo 12 dessa mesma lei, ela trouxe a possibilidade de antecipar os efeitos da prorrogação em 5 anos. Então, a gente teria uma antecipação de recursos para a CDE no curto prazo, o que contribuiria para reduzir as pressões tarifárias. Já na licitação, a gente não consegue fazer isso, até porque a gente tem que esperar o fim da outorga do atual concessionário para aí sim ter a licitação e poder receber esses recursos. Também um outro fator da prorrogação é que ela favorece investimentos da usina, ou seja, investimentos de manutenção, substituição de equipamentos. Isso contribui para aumentar a vida útil do parque gerador, aumento de eficiência, de confiabilidade, enquanto que na licitação, às vezes, isso não faz muito sentido. Por que que eu vou fazer um grande investimento se eu não tenho a certeza de que eu posso não conseguir recuperar todo esse investimento que eu fiz? A prorrogação também, ela contribui para reduzir riscos e custos associados à transferência dos ativos.
E a licitação, ao contrário, ela começa a trazer uma discussão sobre ativos reversíveis, investimentos amortizados, indenizações que devem ser recebidas, e fora que a licitação, na licitação existe uma expectativa de maximização de valores, e essa expectativa ela pode não se concretizar, porque ela depende de várias condições de mercado, como a competição efetiva, a informação simétrica entre participantes. No final das contas, quem mais sabe sobre o valor daquele ativo é o atual operador da usina, e também a ausência de externalidades. Ainda mais considerando que muitas dessas usinas elas têm um vencimento concentrado em um curto espaço de tempo, o que pode acabar diminuindo a competição efetiva entre esses agentes. Então, na minha avaliação, considerando todos esses impactos, a prorrogação ela se mostra como uma alternativa mais vantajosa. E agora eu vou trazer por que a prorrogação importa, considerando as usinas de autoprodução. Né? Primeiro, o que é autoprodução? Autoprodução são grandes indústrias, empresas de diversos segmentos, como os que eu coloquei aqui na apresentação, e que elas produzem a sua própria energia. E isso contribui para a competitividade dessa indústria. Por quê? Porque esses agentes eles conseguem uma energia mais barata e também eles têm uma segurança de suprimento para a produção deles. E essa decisão ela contribui diretamente para essa competitividade da indústria, mas os benefícios eles se estendem muito além da indústria. Por quê? Porque contribui para a geração de empregos, para investimentos, arrecadação tributária, então contribui para o desenvolvimento socioeconômico. Bom, essa é a análise que eu gostaria de trazer hoje. Eu também fiz um artigo sobre esse mesmo tema, que em breve vai ser publicado pelo blog da Energici. E eu deixo meus contatos à disposição. Muito obrigada. Quem tiver alguma dúvida, eu também fico à disposição. Muito, muito bom. Uma extrema qualidade técnica e também muito assertiva. Tinha ainda 3 minutos, então dá para a gente discutir bastante aqui agora. E um tema muito pertinente. Parabéns. Muito E obrigada, Luiz. eu vou, a princípio, o pessoal é meio tímido, mas eu quero saber se tem alguém que gostaria de fazer ou algum comentário ou alguma reflexão em cima do texto que a gente, da apresentação que a gente acabou de ver. E aí eu deixo o espaço aberto, senão eu faço aqui as minhas considerações. Henrique, que bom, né? Que bom que o nosso comentarista oficial veio. Voltei. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou me apresentando novamente, eu sou o Henrique e eu trabalho no setor de energia fazendo pesquisa. Meu questionamento, Fernanda, é que você chegou à conclusão que, do que você analisou, a prorrogação seria a melhor alternativa, mas do seu ponto de vista, como a gente tornaria a parte de licitação mais interessante para mitigar os riscos que você acabou mencionando? Muito boa pergunta, muito obrigada, viu, Henrique? Então, a licitação, ela depende de vários fatores, como eu falei, é, existe uma expectativa de que a licitação ela acabe contribuindo para a maximização dos valores, porque você vai ter ali a disputa entre diversos agentes e no final vai chegar na melhor oferta. O que acontece? Essas premissas, elas nem sempre se verificam na prática. Então, um fator que poderia ajudar, contribuir, seria caso a gente tivesse essas licitações em períodos mais espaçados, mais separados. Por quê? Porque aí você pode contribuir com que aquela licitação específica, a gente tivesse vários agentes participando e depois de um bom tempo você faz novamente a licitação e esses agentes eles continuam tendo um fluxo de caixa para competir novamente.
Então, quando você tem uma competição com várias dessas usinas de grande porte, num período muito curto, que é o que acontece quando você analisa essas usinas, o vencimento dessas outorgas ocorre em um prazo muito próximo, às vezes isso não contribui para uma competição efetiva. Além disso, também a informação que o mercado consegue sobre aquele ativo. Como eu falei, quem opera aquela usina atualmente é quem mais sabe sobre o valor que aquela usina tem. Então, quando você tem um mercado que realmente entende, compreende, você consegue colocar ali no valor do leilão um valor realmente compatível com o valor do empreendimento, isso contribui sim com que você tenda a ter uma licitação que promova uma competição mais efetiva. Mas, como eu falei, depende de uma série de fatores, então, tentar tirar externalidades do processo, que também não é simples, nem sempre isso ocorre, então, acaba sendo, tendo diversos fatores que contribuem para que a gente não tenha uma competição efetiva. Mas eu preferi elencar esses itens que eu imagino que possam contribuir para a gente ter um processo mais adequado. Obrigada, Henrique. Excelente, excelente. Mais alguma? Temos um tempinho aqui ainda. E aí, até aproveitando, Fernanda, assim, você falou principalmente dessas divergências, né, entre a prorrogação, e a licitação, e principalmente dado o cenário atual, né, que precisa ser tomada essa decisão, né? Qual é a expectativa? Assim, o que que se ouve falar no setor? Vai ser, não vai ser? A ANEEL ainda está em dúvida? O que que você vê de futuro? Então, em relação a prazo, não tem como colocar um prazo sobre quando essa regulamentação vai ser feita, até que destacar na apresentação que a lei ela é de 2025. Então, a gente está em 2026, nesse período a gente já teve o vencimento de várias outorgas, e acaba que a decisão ela vem sendo tomada, às vezes, de forma muito individualizada, e a gente tem uma falta de padronização. Então, os agentes entram com o caso específico na ANEEL, a ANEEL faz uma recomendação para o MME, e às vezes o caso fica parado por um bom tempo sem ter uma decisão, ou quando tem uma decisão, igual esse exemplo que eu mostrei da CEMIG, a ANEEL recomendou que não fosse aplicado o artigo 1º-A. Então, a gente acaba tendo essa falta de padronização. Mas essa regulamentação, ela deve ser feita pelo poder concedente. Então, qual deve ser a escolha entre prorrogar ou licitar e as condições específicas. Então, a lei já trouxe algumas condicionantes, mas o que deve ser feito realmente está a cargo do MME e a gente não tem como dar uma data, seria muito bom se fosse possível, e muito bom que eles fizessem isso em breve.